Então, tem a ver com o finalzinho lá do caderno 2, que a gente via que 3 pontos alinhados, determinante dava zero. Aqui o que a gente vai fazer é vários jeitos de escrever a equação da reta. Um deles, a gente pode escrever a equação da reta quando eu tenho 2 pontos, usando o quê? Você tem lá o ponto A, x, a, y, a, tem o ponto B, x, b, y, d. Qualquer ponto que, para que esteja nessa reta que passa por A e B, qualquer ponto do tipo x, y, vai estar alinhado com A e B. Então, os pontos P, A e B estão alinhados. Então, coloco lá x, y, x, a, y, a, x, b, y, b, completo com 1, porque só existe determinante matriz quadrada, né? Esse determinante tem que dar zero, tá? Então, esse é o objetivo da aula. Ah, dá para escrever de outro jeito? Dá, né? Reta seria, a princípio, ax mais b, né? E aí você pega e substitui lá, vai ter o ponto A, vai ter o ponto B, você vai ter o sisteminha, você conseguiria achar, né? Mas o que a gente vai fazer, então, usar o objetivo da aula, que é o quê? Determinar aqui um exemplo, né? Determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Então, o que eu faço? A equação dessa reta que passa por AB, então, eu vou colocar lá xy, tá? Como se fosse um ponto P qualquer, que esteja na reta que passa por AB. Coloco o ponto A, menos 1 é 3. Coloco o ponto B, 2, 1, tudo bem? E completo com 1, para a matriz ficar 3 por 3, né? E aí esse determinante tem que dar zero. Usa a regra do Sarri, né? Repete as duas primeiras colunas, né? xy, menos 1, 3, 2 e 1. Esse determinante tem que dar zero, daí você obtém a equação da reta. É o jeito? Não, nem eu acho que o jeito melhor para achar a equação da reta, mas é mais um dos jeitos. Eu prefiro essa ideia do y a x mais b, coloco aqui menos 1 no x, coloco 3 no y, coloco 1, 2 no x, 1 no y, um outro sisteminha, tá? Mas o objetivo da aula é fazer aqui por determinante, tá bom? Então aqui vai ficar o quê? 3x, conserva o sinal nesse sentido, né? Mais 2y, e aqui dá menos 1, tá? Conserva o sinal, menos 1. Na diagonal secundária, você troca o sinal. Aqui vai ficar o quê? 6, vai ficar menos 6. X vai ficar menos x. Menos y vai ficar mais y. Soma isso tudo, acaba aí. Daí você tem a equação da reta. Quer dizer, o que vai ficar aí? Vai ficar, juntando isso tudo, vai dar 3x menos x vai dar 2x. Y mais 2y vai dar 3y. Menos 6, aqui é 1, é menos 1, vai dar menos 7, igual a zero. Essa é a que a gente chama de equação geral da reta, tá? Equação geral. Vamos ver se é verdade? O que é verdade? Se eu substituir os pontos aqui, vai ter que dar certo. Vamos ver. Se eu colocar menos 1 no x, 3 no y, aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 7 daria menos 9, né? 3 vezes o y, que é 3, daria 9. 9 menos 9 dá 0. E se o x for 2, o y, vamos ver se vai dar certo. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, 4 mais 3 dá 7, menos 7 dá 0. Então, os dois pontos pertencem a essa reta. Tá? Então, esse é o objetivo dessa aula. Quer dizer, tendo dois pontos, a gente acha a equação da reta usando essa forma. A gente vai aprender outros jeitos depois, vai aprender a achar o coeficiente angular, usar ioiô michôchô, né? Tá? Mas depois, tá? Ou poderia fazer assim, que é o que vocês fazem lá em função do primeiro grau. Vocês tiveram função do primeiro grau lá com a Fabiola, né? Tendo dois pontos da função do primeiro grau, você consegue achar a equação dessa função, tá? Tudo bem? Então, essa é a ideia da aula, beleza? Então, vou passar aí. Deixa eu falar dos casos particulares, que você não precisa fazer aquilo lá. Caso particular de equação da reta, se a reta for paralela ao eixo do y, tá? Então, aqui todos os pontos dessa reta, o x está sendo o mesmo, né? Tá? Então, é x igual a k, a equação dessa reta. O que ele quer dizer com isso? Se, por exemplo, eu tivesse assim, eixo do x e eixo do y. Aqui, eixo do y, eixo do x, e se eu tenho uma reta aqui, que passa pelo, por exemplo, pelo 3. Então, a equação dessa reta vai ser o quê? Todos os pontos dela, o x está sendo igual a 3. Então, a equação dessa reta é x igual a 3. E ao passo que quando... Opa, tem um pessoal aqui querendo entrar. Ao passo que quando a reta é paralela ao eixo do x, que é horizontal, todos os pontos dessa reta, o y
É igual ao que vocês chamavam lá de função constante, né? Então, seria y igual a k. Então, aqui no exemplo, só um minutinho. Então, se eu tivesse aqui uma reta passando pelo y igual a 2, imagina que você tem uma reta aí horizontal passando pelo y igual a 2. E x, aqui y, imagine que aqui seja 2, aqui 90 graus, para dizer que ela é paralela ao eixo do x. Então, a equação dessa reta seria y igual a 2, ou f de x igual a 2, né, que é aquela ideia de função constante que vocês têm lá, velocidade constante, no gráfico desse jeito, tá? Tudo bem? Então, essa é a ideia da aula. Ok? Então, passando adiante. Então, exercício 1 lá da UFOP. A curva C, essa curva C, que é uma exponencial, f de x igual a 2 elevado a x, observe que tem o x do ponto P e do ponto Q também. Você consegue descobrir o y. Na verdade, a gente consegue descobrir esses dois pontos aqui, né? Aqui, esse ponto P, o x vale 0, vamos descobrir o y. E esse ponto Q aqui, o x vale 2, vamos descobrir o y, tá? E aí eu vou ter esses dois pontos, né? Tendo esses dois pontos, a gente consegue escrever a equação da reta R, né? A reta R e essa curva C, o que elas têm em comum? Esses dois pontos, né? Então, primeiro, você tem lá f de x ou y igual a 2 elevado a x. Então, vamos pegar o f de 0, né? Para x igual a 0, que o x vale 0, o x do ponto P. O f de 0 seria 2 elevado a 0, que é 1. Então, aqui vale 1. Né? Que é aquela ideia de exponencial que corta no 1. Né? Acho que a Fabiola começou agora a falar disso. E o f de 2, né? Seria substituir o x por 2, 2 ao quadrado, que vai dar 4, tá? Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Então, aqui é 4. Então, você tem os pontos P e Q, né? Então, quando x for 0, substituindo aqui 2 elevado a 0, deu 1. Quando x for 2, 2 elevado a 2, deu 4, tá bom? Bom, daí, então, essa é a primeira parte. Segundo, a reta R, ela passa por esses dois pontos, né? Ela passa, então, pelo ponto P, que deu a 0 e 1, né? E pelo ponto que ele chamou de Q, que é o 2, 4. Exponencial é só isso. Agora, então, vamos ver a equação da reta. Né? Equação da reta R. Jogo no determinante, coloco lá x e y, coloco o ponto P, 0, 1, coloco o ponto Q, 2, 4. Se quiser colocar primeiro o Q, depois o P, tanto faz. Completa com 1, para a matriz ficar 3 por 3, igual a 0, né? Esse é o objetivo dessa aula, escrever a equação da reta quando a gente tem dois pontos. Sair, né? Repete as duas primeiras colunas. Então, coloco aqui x e y, 0, 1, 2, 4, e aí igual a 0, daí acaba, né? Daí você vai ter a equação da reta, tudo bem? Então, essa é a ideia da aula. Coloca lá o x, y, vai ter os pontos A e B, né? Ou P e Q, então faz, vai ter dois pontos. E aí calcula. Então, aqui vai ficar diagonal principal multiplicando três elementos, conserva o sinal, vai dar x. Y vezes 1 vezes 2 dá 2y, mais 2y. 1 vezes 0 vezes 4 vai dar 0, nem precisaria colocar. Na secundária, você multiplica e troca o sinal, sempre pegando três elementos. Aqui dá 2x, dá 2, né? Desculpa. Vai ficar menos 2. Aqui dá 4x, troca o sinal, vai ficar menos 4x. Aqui dá 0, que nem precisa colocar. Bom, então junta isso, você vai ter a equação da reta aí. Opa. Então ficou menos 4x mais x, menos 3x. Mais 2y, menos 2, igual a 0. Bom, não tem essa resposta, mas basta você multiplicar por menos 1, né? Ou como se passasse lá para o outro lado. Se multiplicar por menos 1, é para o sinal todo mundo. Né? Geralmente deixa o coeficiente do x aqui positivo. Né? Multiplico por menos 1, vai ficar o quê? Vai ficar 3x menos 2y mais 2
igual a zero. Tá? Então, essa seria a equação da reta. Dá para você conferir, saber se está certo ou não. Como é que eu faço para conferir? Se você pegar os pontos e substituir, aí vai ter que satisfazer a equação. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você pegar, por exemplo, o ponto 0, 1, se o x for 0 e y for 1, vai ter que satisfazer. 3 vezes 0 menos 2 vezes 1, vai ficar menos 2, mais 2 dá 0. E 2, 4. Se o x for 2, 3 vezes 2 dá 6, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8, vai ficar 6 menos 8 mais 2. 6 mais 2 dá 8, menos 8 dá 0, desculpa. Tá? Então, satisfaz. Então, essa daí é a solução que está aqui na alternativa D, né? Tudo bem? D. Tudo bem? Então, essa é a resposta. Alternativas D. Tudo bom? Então, anota aí. Aqui no exercício 2, ele falou FABC, que lá no primeiro vestibular da UFABC não foi pelo Enem, foi o próprio vestibular, né? Depois passou a ser pelo Enem, né? Então, teve alguns, amor? Os primeiros, né? Calcule a área do trapézio em destaque na figura, assumindo que os valores numéricos no plano cartesiano estão em centímetros, tá? Então, na verdade, ó, o que acontece? Você vai pegar aí, você tem dois pontos aqui, né? Você tem esse ponto que é o que vamos chamar de A, não, já tem o A lá, né? Vou chamar aqui de P e aqui de Q, tudo bem? Então, chamando aqui de P, aqui de Q. Então, o ponto P tem coordenadas aí x igual a 0, y1, e o ponto Q tem coordenadas 1 e 3. Tem gente que já fala, professor, não entender que daqui, se o x aumentou 1, y aumentou 2. Se eu aumentar mais 1, aumenta mais 2, deve ir lá para o 5. Se eu aumentar mais 2, lá aumenta 4. Mas a ideia é de coeficiente angular, que a gente vai ver na próxima aula, né? Tá? Daria para achar aí, sem ficar muito preso a essa equação aqui que eu vou escrever. Então, primeiro eu vou escrever a equação dessa reta. E aí, tendo a reta que passa pelo ponto que eu chamei de P e de Q, você consegue achar o A e o B, porque o x do A é 2, você consegue descobrir o y do A. O x do B é 4, você consegue descobrir. Então, primeiro, a gente vai obter a equação da reta R. Então, primeiro, ó, essa reta R, ela passa pelos pontos que eu chamei, né, de P, 0, 1, e Q, 1 e 3. Tá? Então, a equação dessa reta, eu coloco lá x e y, 0, 1, 3, tudo bem que é isso? Daí eu vou ter a equação dessa reta, igualando a 0, esse determinante vai ter que dar 0, você vai ter a equação dessa reta. Tendo a equação dessa reta, você vai conseguir descobrir aí quanto vale o y do A e o y do B, porque esse é um trapézio, aqui tá, a base dele está sendo 2, está virado, essa é a base maior, essa é a base menor, essa é a altura aqui, tá? Então, escreva a equação dessa reta, completo aqui com, repito as duas primeiras colunas, saí, né? Igual a 0. Então, vai ficar aqui x mais y, aqui dá 0, nem precisaria colocar, né? Mais 0, que dá 1, troca o sinal, fica menos 1, que dá 3x, troca o sinal, fica menos 3x, aqui dá 0, nem precisaria colocar. Somando isso tudo, você vai ter, então, a equação da reta. Que é o quê? Menos 3x mais x. Bom, vai ficar menos 2x, né? Mais y, menos 1 igual a 0. Ou, passando para o outro lado, vai dar o quê? Y igual a 2x mais 1. Vamos ver se é coerente. Quando x for 0, vai dar 1, tá certo? Quando x for 1, vai dar 3, né? Depois a gente vai ver que o que é esse 2? Está aumentando de 1 para 3, está aumentando 2. Né? E o que é esse 1 aqui? É o coeficiente linear, né? Corta no 1, na próxima aula. Bom, daí então, o x do A é 2, então o y do A vai ser o quê? 2 vezes 2 mais 1. Isso vai dar 5, né? Quer dizer que aqui, então, se o x do A, o A pertence a essa reta, né? Essa é a reta R. Então.
Então, se x do A é 2, o y do A deu 5, né? É aquela ideia que eu falei, professor, daqui para cá o x está aumentando 1, o y está aumentando 2. Se aumentar mais 1, aumenta mais 2, né? Que é a ideia do coeficiente angular que a gente vai ver na próxima aula. Se o x do B vale 4, então o y do B vai ser 2 vezes 4 mais 1, que vai dar 9, né? Então aqui está o 9. Tudo bem? Então, você tem um trapézio, ó, que essa aqui é a base maior, vale 9. Aqui está a base menor desse trapézio, vale 5. E aqui está a altura, que vale 2, né? Então, a gente vai conseguir calcular a área dele, né? Opa, subindo aqui na tela. Bom, então, segundo, você vai ter um trapézio aí, né? Vou virar ele aqui, né? Bom, então, a altura vale 2. A base maior vale 9. Poderia fechar também num retângulo, mas um triângulo, se quiser. E a base menor vale 5. Então, a área vai ser o quê? Trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, essa área vai ficar o quê? Base maior é 9, tá? Que é essa medida aqui. Base menor é 5. A altura seria essa distância aqui, que é 2, né? 2 por 4. Dividido por 2. Dá para cortar aí o 2 com 2, né? Então, vai ficar aí 14 vezes 2 por 2, cancelo 2 com 2, está 14 centímetros quadrados. Ele falou que estava em centímetros, né? Então, corta aqui o 2 com 2. Então, sai que, portanto, a área vale 14 centímetros quadrados, porque ele falou que estava em centímetros. Em geral, tem geometria analítica, ele nem fala em unidade de comprimento. Então, essa é a resposta. Então, no exercício 13 da Unicamp, no plano cartesiano, considere a reta R, ele me deu a equação da reta R, né? 2x mais y é igual a 1, e os pontos de coordenadas A e B. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta que passa por AB. Quer dizer, a reta R eu já tenho. Vamos tentar achar, vamos chamar de reta S essa aqui, ó. Então, primeiro, vamos escrever a equação da reta que passa por esses dois pontos, né? Então, vou chamá-la de reta S. E ela passa pelos pontos A e 1 e 4. Ponto B 3 e 2, tá? Então, vou achar a equação dessa reta, depois eu resolvo o sistema, né? Vou ter duas retas lá, resolvo esse sistema aqui, dessa reta R, com esse daqui. Então, coloco aqui XY, ponto A, 1, 4, ponto B, 3, 2, completo com 1 para a matriz ficar quadrada, né? Só existe dt de matriz quadrada. Repito lá, então, XY, as duas primeiras colunas, 1, 4. E 3, 2. Esse determinante tem que dar 0. Bom, então vai ficar o quê? 4x mais 3y, conserva o sinal no sentido, mais 2. Secundária, você troca o sinal, isso aqui dá 12, fica menos 12. 2x fica menos 2x, né? E y fica menos y. Soma isso tudo, você vai ter então a equação da reta que a gente chamou de S.
Bom, vai ficar aí menos 2x mais 4x vai dar 2x, tá? Esse é um menos, aqui tem um menos aqui, negativo. 3y menos y dá mais 2y. Menos 12 mais 2 dá menos 10. Dá para dividir todo mundo por 2, né? Vamos dividir todo mundo por 2. Poderia deixar assim se quisesse, não tem problema, tá? Então vai ficar o quê? X mais y menos 5 igual a 0, né? Vamos ver se é coerente. Se o x for 1 e o y for 4, 1 mais 4 dá 5, menos 5 dá 0, tá certo? Se o x for 3 e o y for 2, 3 mais 2 dá 5, tá? Então, seria isso, tudo bem? Então, daí você tem a equação da reta S, da reta R. Então, vamos descobrir a intersecção de R intersecção com S. Deve dar um ponto, né? Se as retas forem concorrentes. Se elas forem paralelas distintas, não vai ter ponto, né? Então, você tem aqui 2x mais y igual a 1, que é a reta R, e tem aqui x. Se eu passar para o outro lado aqui, ó, vai ficar x mais y igual a 5, tá? Para já deixar no jeito de sistema lá. X mais y, passei o menos 5 para o outro lado, foi igual a 5, que é a reta R. E aí é resolver o sistema. Você pode isolar uma incógnita, substituir na outra. Depois a gente vai ter Kramer lá, dá para fazer por Kramer. Ou multiplica de baixo por menos 1, já vai cancelar o y por menos y. Né? Então, vou multiplicar por menos 1 aqui. Sisteminha, né? Então, a de cima vai ficar igual 2x mais y. Então, quando eu quero saber a intersecção de duas retas, resolve o sistema, né? Ou reta e parábola, reta e circunferência, e resolver as equações. 2x mais y igual a 1, e a de baixo, se eu multiplicar por menos 1, fica menos x menos y igual a menos 5. Daí eu vou somar as duas equações, né? Isso que a gente chama de método da adição, né? Somando as duas equações, vai ficar 2x menos x, vai ficar x, menos y mais y cancela, e menos 5 mais 1 vai dar menos 4. X deu menos 4, substitui numa delas, né? Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser antes de multiplicar. Então, daí vai ficar menos 4 mais y igual a 5. Passo para o outro lado, o y vai dar 5 mais 4, e vai dar 9, né? Portanto, o ponto de intersecção aí tem coordenadas menos 4 e 9, né? 2 vezes menos 4 dá menos 8, né? Mais 9 vai dar 1, tá certo? E menos 4 mais 9 vai dar 5, então tá certo, tá? Então, esse é o ponto de intersecção aí. Tudo bem? Então, acaba aí. Ok? Então, dessa aula aí, você tem mais um, que eu, como eu disse, eu gravei lá, né? Deixa eu parar a gravação aqui. Aula 20, então, declividade ou derivada, que é a inclinação da reta, né? Bom, o coeficiente angular da reta seria, quando ela forma aqui um ângulo θ, sempre entre o eixo do x e a reta no sentido anti-horário. Você vai ter um ângulo aí, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular, tá? Então, quando eu falo que o coeficiente angular de uma reta vale 2, o que significa isso? Para cada aumento de 1 no x, o y vai aumentar 2, tá? Seria a tangente, né? Cateto oposto sobre adjacente não dá 2. E quando eu falo que o coeficiente angular, por exemplo, vale menos 2, negativo, né? Quando o x aumenta 1, o y vai cair 2. Né? Tá? Então, ele cai 2, ele já seria reta decrescente. Tá? Porque, na verdade, esse ângulo aqui, a tangente já vai dar negativo. Tá? Então, essa seria a ideia de coeficiente angular, derivada ou declividade da reta. Tá? Bom, depois. Bom, lembrando que reta horizontal, aqui o m é zero, aqui a tangente de zero é zero, então o m aqui é zero. Essa reta não tem crescimento, né? Tudo bem? Você varia o x, o y não varia, então o m aqui é zero. Reta é crescente, lembra, a tangente aqui é crescente, né? Porque o que acontecia com a tangente? Que a gente teve lá, tangente que tangenciava aqui os 0 graus, né? Então, o que acontecia com a tangente? Ela era
positivo aqui, né? E aqui negativo. Os outros nem me interessam. Então, aqui é sempre positivo, aqui negativo. Então, aqui, para ângulos maiores que zero, menor que 90, a tangente é positiva, né? Tá? No 90, o que acontece? A tangente não existia, né? Não dá para falar em variação aqui do x, né? Então, aqui o m não existe, tá? Ou não existe m aqui para a reta vertical, né? E aqui é reta decrescente, né? Quer dizer, se eu pensar nesse quadrante aqui, o m é negativo, tá? Então, o m aqui é zero, reta horizontal, reta crescente, o m é sempre positivo, a inclinação da reta é positiva, né? 90 graus aqui não existe tangente de 90 graus, não dá para falar em variação do x aqui, né? E reta decrescente, o m é negativo, tudo bem? Depois, quando eu tenho dois pontos, usa a mesma ideia, né? Então, você tem lá o ponto A, o ponto B. O m, que seria a tangente do ângulo θ, se aqui é θ, aqui em cima também é θ. Então, ó, o cateto oposto vai estar aqui na frente. Então, o cateto oposto seria aqui variação do y, yb menos ya. E o cateto adjacente está aqui, ó, é xb menos xa. Então, a gente usa aqui o m, quem que é? A tangente de θ, que é o quê? Cateto oposto, né? Sobre cateto adjacente. O cateto oposto é a variação do y. O cateto adjacente é a variação do x. Então, o que ele quer dizer com isso? Se ele tiver um ponto A, 1, 3, um ponto B, 2, 7. Qual que é o m de AB? Quando você tem dois pontos, variação do y, né? Yb menos ya é o cateto oposto sobre variação do x. Xb menos xa. Então, nesse caso, o m de AB vai ficar o quê? 7 menos 3, né? Sobre 2 menos 1. Então, o m dessa reta B vale 4 por 1, né? Vai dar 4. Tá? O que quer dizer isso? Que essa reta ela vai ter uma inclinação para cada um que o x varia, o y varia 4, né? Uma reta que vai fazer isso, né? Tem essa inclinação aí. Tudo bem? Então, esse é o segundo jeito de achar coeficiente angular, quando você tem dois pontos, né? Quando você tem o ângulo, você usa a tangente do ângulo. Quando você tem dois pontos, é a mesma definição, né? Variação do y sobre variação do x, tá? Tudo bem? E, para terminar, o último jeito de achar a equação da reta é escrever a equação reduzida da reta, né? Porque quando você tem isso aqui, a x mais by mais c igual a zero, isso aqui a gente chama de equação geral da reta. Tá? Agora, se você tem o y isolado, que é o que a gente chamava de ax mais b lá, não é esse a e esse b, né? Função do primeiro grau, aqui a gente vai chamar de mx mais h. O que significa isso? Que quem estiver multiplicando x aqui vai estar o coeficiente angular, tá? E esse h é o coeficiente linear, que é a mesma ideia que vocês tinham lá em função do primeiro grau, né? Tá? Então, quando eu falo que uma reta é do tipo 2x mais 1, o que significa isso? Que o m vale 2 e que o h vale 1. Então, como é que seria essa reta? Ela seria uma reta que... O que é importante mostrar numa reta? Quer dizer, aqui, mostrar onde ela corta o eixo do y e como é que ela está crescendo, né? Seria uma reta que vai fazer isso aqui assim, por exemplo. Ela vai passar aqui no 1, né? Espera só um minutinho. Esse é o eixo do y, esse é o eixo do x, né? Então, ela está cortando aqui no 1 e se eu pegar mais 1 aqui, por exemplo, quando x for 1, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 vai dar 3, né? Que era aquela lá da UFABC lá, né? Então, tá vendo? Quer dizer que o x vai aumentando 1 e y aumenta 2, que é o coeficiente angular. Se eu aumentar mais 1, indo para 2 aqui, já vai para 5, né? Tá? Então, isso aqui mostra a variação de quanto está aumentando o x, né? Aumentando ou diminuindo, né? E esse aqui é o y, tá? Tudo bem? Seria essa a ideia da aula. Então, tem três jeitos. De repente, se ele te deu lá, falar, professor, se ele me deu lá 2x mais 3y menos 7 igual a zero. Como é que eu faço para achar o coeficiente angular e linear? Isso aqui é a equação geral. Vai lá, o que você faz? Escreve a equação reduzida, tenta isolar o y, tá? Então, ó, aqui vai ficar 3x
3y, desculpa. 3y igual, passo 2x para lá como menos 2x, passo menos 7 para lá com mais 7, passa esse 3 dividindo, ele vai dividir todo mundo, mas já separa, vai ficar menos 2 terços de x mais 7 terços. Qual que é o m dessa reta? Nesse exemplo, é o menos 2 terços, quer dizer que é uma reta decrescente, né? E quem que é o h? Quem que é o coeficiente linear? É o 7 terços. Então, vai ser uma reta que vai cortar lá no 7 terços e vai decrescer, tá? Tudo bem? Então, você teria essas três formas de achar coeficiente angular. Nosso tempo está acabando, daqui a pouco, então, a gente retorna, né? Mas, quando você tem o ângulo, é a tangente do ângulo. Quando você tem dois pontos, variação do y sobre variação do x. E, quando você tem a equação geral da reta, tenta isolar o y. Isso aqui é a equação reduzida, tá? Tudo bem? Então, é isso.